Olá, está começando agora mais um programa Improváveis, com a sua amiga Priscila Moura Lima, te representando aqui, diretamente da Baixada para o mundo. E hoje nós vamos estar recebendo o pastor Flávio Meirelles, escritor, que tem desmascarado o poder das trevas. Você não pode perder o programa de hoje. Falo para você, é coisa séria. Espiritualidade é coisa séria, tá, crente? Vamos receber também uma empreendedora improvável, Fabiana Monteiro, onde ela vai estar contando aqui a sua história e tudo que o Senhor tem feito na vida dela. O quadro Colocando a Casa em Ordem e Mentoria Feminina. Não saia daí, improvável, porque eu tenho certeza, hoje Deus marcou um encontro com você. Menor preço, as melhores taxas, operadores no local, parcelamos sua entrada em até 18 vezes no cartão. Caros Carros, o tempo de Deus para você comprar seu carro novo, hein? Avenida Brigadeiro Lili Silva, 391, Duque de Caxias. Vem! É com muita alegria e muita honra que eu recebo hoje no programa Improváveis, com o tema Improvável, mas Escolhido, o pastor Flávio Meirelles e a minha amiga Fabiana Monteiro. E eu vou começar com o pastor. Seja bem-vindo, pastor. É uma honra estar aqui com vocês no programa Improváveis. Obrigada, estou muito feliz em recebê-lo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer eu estar não vou aqui. te chamar sempre de Fabiana, vou estar sempre te chamando de amiga, né? Porque é o costume, né? Seja bem-vinda, amiga. Fique à vontade, fique obrigada, tranquila. o prazer é todo meu. Pastor, seu testemunho é muito forte. Primeira vez que eu o conheci foi há 4 anos atrás, né? E eu guardei a sua história no meu coração. E eu vou fazer a pergunta que todo mundo quer saber. Por que o Senhor é um improvável? Eu sou um improvável porque o Senhor Jesus me escolheu. Eu costumo dizer que Ele me tirou da lama, me deu um banho, né, e me colocou no altar dele para que todos vejam o que o Espírito Santo pode fazer. Verdade. O senhor nasceu num lar evangélico, pastor? Não. Eu fui espírita durante 36 anos. Eu fui prometido no ventre da minha mãe aos espíritos. Meus pais se casaram num terreiro de Umbanda, toda a minha família era desse terreiro. Mas Deus tinha provisão na minha vida como tem na sua também. Amém, glória a Deus. E com quantos anos o senhor teve um encontro com Jesus? Foi logo depois do meu casamento, né? Eu casei com 25 anos, então foi com 20 e poucos anos que o Senhor realmente me tirou de tudo aquilo que eu fazia, do que o inimigo fazia eu fazer. Verdade. E o senhor serviu a essa religião? Deu continuidade à religião da sua família ou não? Sim, eu nasci no berço espírita, umbandista, né? E dei sequência, porque quando adulto eu fiz um pacto com uma entidade. Foi aí que começou o grande problema na minha vida. Verdade. E deixa eu te perguntar, Fabiano, por que você é um improvável? Por que você está aqui hoje? Só é convidado para esse programa quem realmente é improvável. Por que você é um improvável? Eu sou uma improvável porque aos 6 anos de idade perdi a minha mãe. Fui criada entre toda a minha vizinhança, onde meu pai ia me colocar no orfanato. Uma tia minha falou que iria cuidar de mim, só que não foi momentos muito bons na minha vida. Mas o Senhor, quando Ele tem planos e promessas nas nossas vidas, Ele faz o impossível acontecer. Se hoje eu estou aqui, é porque Ele tem promessas e eu sou uma improvável. Com quantos anos você conheceu Jesus? Eu tinha 10 anos de idade quando eu conheci Jesus. Você estava me falando que foi um bendito castigo que a sua tia te deu, né, Fabiana? Foi sim, foi o melhor castigo da minha vida. Na época que eu gostava muito de dançar funk, abri uma pequena assembleia na esquina da minha casa. Aí minha tia falou assim, olha, você está de castigo, você está proibida de dançar funk e vai lá para aquela igreja que vai ser o seu castigo. E foi o melhor castigo da minha vida.
Pastor, como foi a sua infância crescendo no meio dessa religião, com seus pais? A sua família foi uma família, mesmo fazendo parte dessa religião, o senhor pode dizer que teve uma boa criação, uma boa convivência com seu pai, com a sua mãe? Ou era difícil também? Sim, sendo criança, eu sempre tive uma boa convivência com a minha família, mesmo com os espíritos ao nosso redor. Porque naquela época eles estavam ao nosso redor, hoje estão ao nosso derredor. Amém. Mas sempre fui muito bem criado pelos meus pais, eles foram uma bênção na minha vida. E na sua adolescência? Na minha adolescência começou os problemas. Na verdade, eu não comecei a me dar muito bem com o meu pai. E as entidades, aí mesmo que elas agiam, justamente na minha família, mas na adolescência que grandes problemas foram revelados na minha vida. Eu imagino. Eu acredito que, independente do que o nosso pai ou a nossa mãe trilhou para a gente viver, como o senhor que foi consagrado às entidades desde o ventre, já existia uma história, né? Alguém já tinha decretado a sua história, mas Deus ele revogou essa história e decidiu escrever uma história nova para o Senhor, né? Agora eu te pergunto, senhor, pastor, 11 anos de caminhada, né? O senhor está caminhando com Jesus aí há 11 anos, não parece. O senhor tem uma aparência, né, de um homem que nasceu num berço evangélico. Então, o senhor pode afirmar com certeza que quando Jesus ele decide reescrever a história de alguém, ele apaga todas as marcas do passado. Sim, eu costumo dizer que quando Deus ele tem uma providência, quando ele quer, ele nos tira da mão do inimigo a qualquer hora. O inimigo me escolheu, mas não me contava que Jesus já tinha me escolhido antes dele. Glória a Deus. Se eu fosse você, não saía daí. Nós vamos agora assistir um clipe, mas tem muita coisa aqui que vai ser revelada e pode ter certeza, as escamas dos seus olhos vão cair hoje, em nome de Jesus. Fica com a gente. Oh Señor, tú eres mi Dios. A ti quiero cantar, oh Señor, y con mi voz tu rostro acariciar. A veces se me acaban las palabras para expresarte cuál es mi amor por ti. No sé hacer otra cosa que cantarte para decirte que tú eres para mí el motivo de vivir, el motivo de vivir. Oh Señor, tú eres mi vida, sin ti yo nada soy. Oh Señor, sin tu presencia no sé lo que es amor. A veces se me acaban las palabras para expresarte cuál es mi amor por ti. No sé hacer otra cosa que cantarte para decirte que tú eres para mí el motivo de vivir, el motivo de vivir, el motivo de vivir, el motivo de vivir. Menor preço, as melhores taxas,
operadores no local. Parcelamos sua entrada em até 18 vezes no cartão. Caros Car, o tempo de Deus para você comprar seu carro novo, hein? Avenida Brigadeiro Lili Silva, 391, Duque de Caxias. Vem! Fabi, você se converteu com 10 anos, graças a esse abençoado castigo que a sua tia, Verdade. né, fez você cumprir. Desde então você não se desviou mais. Não me desviei mais. Mas chegou um processo na sua vida. Eu acredito que esse processo te fez chegar mais perto de Deus, né? Com certeza. Conta pra gente como foi esse processo. Então, eu morava lá em Xerém. Eu sentia dores nos seios. Ele era bem sensível. E eu ficava, deve ser sensibilidade, algo normal. Só que quando eu vim para cá, para o Parque São José, eu fui fazer exames de rotina e chegando lá, a doutora notou algo estranho. E a médica perguntou para mim se tinha histórico de câncer na minha família. E eu falei, a minha mãe, ela faleceu com 27 anos com câncer no sangue, que é a leucemia. Quando ela descobriu, já estava bem avançado, porque o sangue dela já tinha virado totalmente água. E ela olhou para mim e falou assim, você só tem 23 anos? Eu falei, sim, só 23. E ali ela já se espantou. Eu falei, que foi, doutora? Ela, olha, praticamente você está com câncer nos 2 seios e eles estão bem avançados. E nesse momento ali já bateu o desespero. Eu estava sozinha na sala com ela. Aí eu já mandei mensagem para o meu esposo, falei. Ele falou assim, calma, a gente vai resolver, a gente vai entrar com os tratamentos. Um diagnóstico desse falado assim de forma tão... Foi né? um baque, tanto para mim quanto para ele. E automaticamente a gente entrou em contato com o meu sogro, que é um pastor e missionário. Então ele falou assim, meu filho, a gente vai buscar incansavelmente, porque a gente crê num Deus, que é o Deus do impossível, que é um Deus de milagre. Amém. E o meu sogro viajando pelas igrejas, ele sempre pedia oração por mim. E esse período eu morava aqui pouco tempo no Parque São José, então eu não conhecia muitas pessoas. Mas Deus, ele colocou uma pessoa na minha vida, no meu lado, e ela cuidava muito de mim, muito. Então meu esposo, ele trabalhava à noite, e às vezes ele vinha desesperado do trabalho, com medo de eu cometer alguma coisa, alguma loucura. E ele estava assim, muito abalado. Eu falei, Felipe, pode ficar tranquilo. Porque seja o que Deus quiser, está nas mãos de Deus. Você já tinha filho nesse período? Sim. Seu filho tinha quantos Meu anos? filho tinha 8 anos. Eu imagino que você ficou bem segura de morrer, deixar... Isso, né? Passa essas coisas, isso, né? Passou na minha mente. Eu falei, gente, a mesma história. A minha mãe me deixou uma criança. Aí eu falei, não é possível que eu vou deixar o meu filho também, uma criança, perder a mãe pelo mesmo motivo. Principalmente que é o por câncer. todo o processo que você passou na infância, você já imaginava que seu filho ia viver Ia a sua passar história. a mesma coisa. Porque eu falei assim, gente, a mesma história está se repetindo. Mas só que nesse período, eu servia um Deus que era o Deus de milagre, que era um Deus poderoso. Amém. Então a gente creu e buscou incansavelmente pela cura. Você teve um apoio da sua congregação, né, Isso. Fabi? Eu estava visitando uma igreja, que era do pastor Luiz, e eu contei a ele, a igreja, e ele falou assim, olha, todo culto a gente vai levantar um clamor pela sua vida e Deus vai te curar. Amém. Tinha irmãs que eu nunca vi, nunca conheci, e elas, eu vou buscar por você, eu vou subir monte, eu vou orar, vou jejuar. Oh, Jesus, glória a Deus por essas Deus, irmãs. ele sempre envia. Não é? Se não fosse essas irmãs... É verdade. Alguém para interceder pela gente sim. quando a gente está sem forças. Eu confesso que meu esposo, ele ficou mais abalado do que eu. Ele chorava muito, ficava desesperado. Não que eu não tenha ficado, mas às vezes vem aquele pensamento, eu vou morrer mesmo, não precisa de tratamento. Mas às vezes vem a força, eu falo, não, eu vou lutar, eu vou conseguir. É uma guerra, né? É uma entre guerra. a carne e o espírito Isso, mesmo. é uma guerra que a gente às vezes não consegue se controlar. Mas todo culto a gente clamava, e era uma bênção. Os irmãos se entregavam totalmente, choravam. E eu fazia as mamografias, e lá tinha tanta idosa que falava assim, minha filha, você é tão jovem, tão nova aqui.
E elas ficavam assim tristes, choravam comigo lá na sala de espera do médico. E era uma dor terrível, os meus seios eles se despedaçavam, saía secreção. Era uma dor insuportável que eu sentia. Quando eu vinha da mamografia, eu passava 2 dias sem conseguir me levantar, me erguer, porque a dor era muito forte, era uma dor terrível. Esses exames são bem dolorosos, São né? bem Sabia? dolorosos, então doía muito. E um certo domingo, como de costume, a igreja se levantou com um clamor e eu levei os exames, que na segunda-feira eu teria o diagnóstico, se eu começaria uma químio ou se daria para retirar os 2 seios. E naquele dia, o pastor mandou a gente ir lá para frente, eu, meu esposo, meu filho, colocou a igreja de pé. Eles levantaram um clamor, foi uma bênção. E, de repente, o pastor foi tomado em línguas e ele falou que Deus estava me curando naquele momento, porque a minha enfermidade ela não era para a morte, e sim para me fortalecer e contar o que Ele tem feito na minha vida. E ele ainda falava assim, olha, amanhã, na segunda-feira, você vai para o hospital e não vai constar nada nos seus Meu exames. Deus. Muita E ali meu ousadia esposo da parte de já Deus. chorou e já creu que ali naquela hora eu estava sendo curada. E não foi diferente. Na segunda-feira, meu esposo foi comigo no hospital, entrou no consultório, na sala, e ele, estou aqui para o que der e vier. Se tiver que retirar ou se tiver que começar a químio, eu estou aqui, mas crendo que Deus já fez um milagre. Então, ela pegou os exames e falou, o que você veio fazer aqui? Eu falei assim, doutora, eu vim saber se eu tenho que começar uma químio ou se eu tenho que retirar os seios a partir desses novos exames que chegaram. Aí ela, mas eu não estou entendendo porque você está aqui. Porque quando Deus ele mexe na medicina, ninguém entende explica os mistérios de Deus. E quando ela falou isso, eu já olhei para o meu esposo, ele olhou para mim, ela olhava no computador, olhava nos novos exames, e ela falava assim, olha, não consta nada no exame novo, nem no antigo tem. Não consta nada. E você tinha provas porque você desenvolveu mesmo, né? Isso. As dores, as secreções, não tinha Sim. como falar que foi um erro da medicina. Isso, Você teve- viveu, né? Isso Você aí. sentiu na carne, né? Teve uma vez que a minha madrasta, ela olhou e ela passou mal, porque ela não aguentou ver aquela ferida aberta, aquela secreção saindo. E ela falou assim, meu Deus, como você consegue conviver com essa dor? E eu tenho os exames lá, que ainda comprovam, né, que eu fiz a mamografia, tudo. Mas quando ela falou aquilo, meu esposo já olhou para mim dentro do consultório e já começou a glorificar o nome do Senhor ali dentro mesmo, porque Deus tinha sinceramente feito um milagre na minha vida. E o diagnóstico que saiu para você naquele dia foi Que não tinha nada, que Deus tinha curado, que não tinha nada, que eu não precisava fazer químio, que eu não precisava retirar os seios e que eu Glória a estava Deus. curada para a honra e glória do Senhor. o médico dos médicos te visitou, né? Pastor, fala um pouco para a gente da sua trajetória. Eu sei que o senhor já escreveu um livro. Quem quiser conhecer mais sobre a história do pastor é muito forte. Fala um pouco aí dos milagres que Deus tem feito na sua vida. Vou até pegar aqui um dos milagres, né? Que é o Amém. livro do pastor. Pode segurar aí o seu bebê, porque eu sei Glória a que Deus. todo escritor tem um livro como se fosse o seu filho, né? Sim, é o meu segundo filho, né? Porque eu tenho um filho, o Pedro Ivo, de 21 anos hoje. Mas o inimigo disse que meu casamento não ia durar nem um ano. E hoje eu estou com 25 anos de casado, vou Glória fazer a Deus. 26 para a glória do Senhor Jesus. E Deus tem me levado em vários lugares para proferir, para falar meu testemunho, né? Para que as pessoas possam ver, realmente conhecer quem é esse Deus, quem é esse Deus que tira da lama, quem é esse Deus que faz, que refaz as nossas vidas. A minha família toda, né, vivia no espiritismo. E a minha mãe ficou muito, muito doente. Logo depois que ela casou, ficou doente. Casou na Umbanda. E as entidades fizeram isso. Disseram que ela tinha que dar uma obrigação. Note o nome, obrigação. Tudo que você é obrigado a fazer não é bom. E ela tinha que dar aquelas oferendas que se chama obrigação. Ela deu. Só que ela não sabia que ela já estava grávida da minha pessoa. E na lei da Umbanda, na lei
do espiritismo, pelo menos daquilo que eles serviam, que eu servi, quando a pessoa está grávida, quem está dando não é a pessoa, e sim o bebê que está no ventre. Quer dizer, eu não pude escolher. Escolheram por mim, mas a minha mãe não sabia que estava grávida. Então, eu nasci no meio daquela religião, daquele terreiro, e quando eu nasci, automaticamente aquelas entidades tomaram conta da minha vida. Eu nasci no mesmo dia do aniversário da mãe de santo do terreiro. E fui crescendo. Só que Deus tinha providência na minha vida, como Aleluia. tem na sua também. Glória a Deus. A providência de Deus é maravilhosa. E um dia, uma entidade falou para minha avó no meio do terreiro: eu vou colocar o seu filho doente. E a minha avó não aceitou aquilo. E todas da minha família saíram do terreiro. Meu pai ficou doente, quase morreu. Em 1974, tuberculose era uma doença muito grave. Verdade. Mas ele ficou bom. Depois que ele ficou bom, todos voltaram para o terreiro. Menos a minha avó, que aceitou a Jesus e morreu salva. Aleluia. Para a honra e glória a de Deus. Deus é Mas os meus pais me levavam para o terreiro e a minha avó me levava para a igreja. E eu fui crescendo Ai, Jesus. nesse Vovó ritmo. é maravilhosa, né? Providência. Quantos testemunhos a gente ouve que a vovó leva os netos para a igreja, gente? Providência de Deus, né, nas nossas vidas. E um dia eu cheguei no terreiro, na porta do terreiro, e uma entidade gritou lá de dentro para mim: irmão, o que você está fazendo aqui? Porque aqui não é o teu lugar. Aleluia. Note, o inimigo conhece o ungido do Senhor de Glória a longe. Jesus. Eu sou ungido do Senhor e você Amém. também é. É verdade. E a minha mãe falou: vai lá dar um abraço naquela entidade, porque eu não falo o nome. Porque se falar o nome, você está dando legalidade para a entidade na ênfase sua pra vida. ela, né? Não se fala nomes. E eu fui lá, e era muito engraçado que o terreiro ele se mostrava com uma grande força, com um grande poder, porque o inimigo ele tem um poder limitado. E as Mas pessoas chegavam... Tem poder. Infelizmente, muitos crentes tratam o diabo e todo o seu império, porque o diabo ele não tem reino, ele tem um império. Sim. Né? Ele impera. Né? E tem muito crente que age com a ignorância, né, pastor, achando que o diabo não tem poder para nada. E ele tem. Tem. Ele não tem todo o poder, mas ele tem poder. Sim. E as pessoas que iam naquele terreiro ficavam maravilhadas, porque a entidade falava tudo o que ela fazia, falava alto para todo mundo ouvir. Era até engraçado. Coisas que podia e que não podia. Então fui crescendo naquele terreiro. Mas um dia, quando eu fui lá, numa outra sessão, que se diz o nome daquela reunião, eu avistei um homem alto, ele dançava e ele estava manifestado com uma entidade. E me chamou a atenção o jeito que ele dançava. O jeito que ele dançava era o mesmo jeito que eu brincava com meu pai e com a minha mãe dentro da minha casa. Deus. Olha a armadilha do inimigo. Meu Deus. E eu cheguei até a esse homem que estava manifestado e eu falei para ele que eu queria ser rico, que eu queria ganhar muito dinheiro. Meu Deus. E ele falou: então vamos fazer um pacto. Eu falei: se é para eu ficar rico. Ele mandou eu tirar minha camisa e ele pegou um giz que se chama pemba e começou a me riscar. E ele ficava ao meu redor. Ele estava ao meu redor, né? Hoje ao meu redor estão os anjos do Senhor. Amém. E então eu fiz um pacto com aquela entidade. E ele falou para mim: você vai se transformar num prostituto e num ladrão. E eu falei assim: mas eu não vou conseguir fazer essas coisas. Ele falou: vai sim. Quando você for, chama pelo meu nome que eu vou com você. Você veja, meu irmão, minha irmã, como a entidade faz. E quando eu ia para essas situações, eu chamava o nome da entidade e por muitas vezes eu não tinha domínio sobre o meu próprio corpo. Eu até sabia às vezes o que eu estava fazendo, mas eu não tinha o domínio, porque a entidade me acompanhava. Mas Deus tinha provisão na minha vida como tem na sua também. Aleluia. E eu ia descansar numa cidade do interior do Espírito Santo e lá eu conheci uma menina muito bonita. Ela me despertou, ela era católica e eu era espírita. E eu passei o Natal lá. E pedi para ela: passa o Natal comigo. E ali nós começamos a namorar, começamos um envolvimento. E ela veio para o Rio. E quando ela foi embora, nas visitas que ela ia e vinha, eu senti como se uma pessoa tivesse morrido. E eu falei para o meu pai: pai, eu quero essa menina para mim. Aí meu pai falou: vai lá em Colatina, no Espírito Santo, fala que você quer casar com ela, que você quer ficar com ela.
E aí eu cheguei lá de surpresa, falei, vamos morar comigo no Rio? Ela falou, não, morar não, eu só saio da minha casa se for casada. Glória E eu a tive que Deus. casar com aquela varoa lá. Ah, ô, Glória. A mulher Eu costumo quando se dizer- posiciona é outro nível. Eu costumo dizer que o Espírito Santo preparou lá no Espírito Santo, né, um milagre para mim. Porque só um milagre, amados. Depois de 2 anos, essa mulher começou a ver que tinha algum problema no nosso casamento. E ela conheceu o Deus vivo e verdadeiro aqui no Rio de Janeiro e começou a Aleluia. perseverar. E pela perseverança dela, 18 anos de Meu perseverança, Deus do céu. eu hoje estou aqui. E o Espírito Santo me deu esse livro. O Espírito Santo falou comigo. Você vai escrever um livro e vai dizer o que Deus fez na tua vida e o que o inimigo fez também. E o Espírito Santo me deu um nome, entidades, o que fizeram comigo. Aqui, Priscila, eu coloco fotos, né? Porque Eu já se vi o livro e realmente é muito fotos. forte. Porque se a gente só falar, a pessoa não acredita, né? Então eu falo aqui com fotos e tudo o que Deus fez, tudo o que o inimigo fez eu fazer. Mas acima de tudo, amados, o que Deus fez e o que Deus pode fazer, porque o poder verdadeiro é do Senhor. Amém. Nós vamos agora para o quadro Mentoria Feminina com Daniele Cassiano. Não saia daí. Olá, sou Daniele Cassiano e estou aqui para te conduzir ao caminho de volta para casa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre filhos. No último programa nós falamos sobre maridos e hoje eu quero trazer para você um entendimento maior sobre a questão dos nossos filhos. Para você que tem filho, para você que pretende ter, para você que está pensando até mesmo em não ter, eu quero trazer para você uma palavra da parte do Senhor. Algo que o Senhor colocou dentro de nós, mulheres, e é muito importante, é de suma importância nós entendermos que filhos são flechas na mão do valente. Sim, é o que a Bíblia diz para nós, que os filhos é como flecha na aljava de um valente. E para ser mãe é necessário sermos valentes. Para ser mãe, para fazer com que a maternidade seja real em nossa vida, nós precisamos ser valentes. Valentes no sentido de cuidar como tem que ser cuidado. Valentes no sentido de defender da maneira que a palavra de Deus nos diz que é necessário que venhamos defendê-los. O Senhor, Ele preparou para nós um lugar onde nós geramos, que é o útero, e a gente vem falando muito sobre isso aqui na mentoria feminina, o útero, né? O lugar onde está o coração da mulher, e é nesse local em que ocorre toda a parte de geração, onde nós começamos a nossa caminhada da maternidade. No útero começa o nosso trabalhar de acordo com a vontade do Senhor. E nós, como mães, precisamos entender que não podemos andar no rumo em que o mundo tem andado, no mundo em que a sociedade humanista tem andado, em que a sociedade que não louva ao Senhor tem andado. Uma sociedade egocêntrica, que somente vem pensando em si próprio, onde a mulher precisa fazer carreira lá fora, onde os filhos são desvalorizados à medida que nós entendemos que eles só servem para gastar, só servem para nos dar danos, né, para destruir o nosso corpo. Muito se escuta lá fora sobre isso. Mas hoje eu trago para você esse pensamento de que você é uma valente de Deus, de que o Senhor investiu em você te dando essa maternidade e que nós como mães temos um papel fundamental nessa formação da sociedade. E como mães que servem ao Senhor, precisamos entender que nossos filhos não estão em primeiro lugar. Precisamos entender que em primeiro lugar está o nosso Senhor. Em primeiro lugar está o que Deus colocou nas nossas mãos para fazer e ser bem feito. E como mães nós precisamos entender que não podemos deixar os nossos filhos viverem de qualquer maneira. Eles não podem comer o que querem, vestir o que querem, fazer o que querem, andar como querem, terem os amigos que eles acham que querem.
Fazendo isso, nós vamos estar passando da nossa mão aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Cuide dos seus filhos, cuide daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, mas de maneira correta, de maneira certa, séria, com a visão bíblica. Se for preciso, você está dando a ele uma fustigação com a vara, se for preciso uma repreensão mais dura, se for preciso colocar um tempo para pensar, né, para meditar no que ele fez, que assim seja, porque assim nos manda fazer a palavra do Senhor. Então hoje eu digo para você, cuide, zele, acompanhe, converse, olhe o caderno da escola, mexa na mochila, mexa na bolsa, olhe o celular, tire se for preciso, vá até a escola saber como está o rendimento, prepare alimentos de qualidade, cuide das roupas deles, não deixe suas filhas, seus filhos andar de qualquer maneira, veja se as unhas estão cortadas, vasculhe as cabecinhas para ver se tem pediculose. O Senhor, Ele tem nos chamado a um retorno daquilo que sempre esteve em nossas mãos. E nós, ultimamente, temos delegado, né, a terceiros. Então, a palavra que eu deixo para você hoje é que você é valente, é que você tem uma responsabilidade e que você precisa colocar em prática aquilo que já está nas suas mãos. A palavra de Deus diz que Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então já está em nós tudo o que nós precisamos, que você possa valorizar esse poder e vir junto comigo ao caminho de volta para casa. Até o próximo programa. E voltamos agora com essa mesa maravilhosa, onde nós vamos conhecer também a empresa da Fabi, né? Deus a curou de um câncer, Deus restaurou a sua saúde e Deus apresentou a ela um propósito de vida, porque, gente, fazer essas delícias não é para qualquer um. Mas antes, eu quero, pastor, que o senhor nos fale mais do seu livro, nos conte como está sendo o seu ministério, o seu trabalho nas redes sociais. Eu sei que o senhor é bastante ativo. Então, fala mais um pouco aí de tudo que Deus está fazendo, tudo que o senhor está vivendo. Amém. Nós temos levado esse testemunho a muitos lugares e temos alcançado muitas almas para a glória de Deus, porque tudo é para a glória do Senhor. Amém. Que nós possamos diminuir sempre, né, e Ele cresça em nós. Amém. Esse livro, eu quero mostrar uma foto aqui para vocês, rapidamente. Ele aborda vários assuntos, mas o que eu gosto mais é esse capítulo, Aos Casais, onde fala do divórcio, porque Deus não permite divórcio. Deus não gosta do divórcio. E aqui tem uma foto minha e da minha esposa que perseverou 18 anos para que hoje nós estivéssemos juntos e levando a palavra de Deus a toda criatura, que é assim como ele diz que somos antes de aceitar a Jesus. Porque a pessoa não é filho de Deus enquanto não aceita Jesus, o próprio Filho do Deus vivo. E nós estamos levando esse testemunho com esse livro. Esse livro não foi feito para ganhar dinheiro. Ele foi feito para ganhar alma. E Deus tem nos abençoado muito em estar levando esse testemunho. E Deus nos deu um grande programa para a honra e glória do Senhor. Amém. Eu fui chamado para fazer um programa na Rádio Feliz FM, do meu ministério. Que bênção. Ficamos 2 anos lá, mas depois Deus nos deu outras coisas para fazer. E estamos com o programa Sábios Conselhos com o pastor Flávio Meireles, onde eu faço várias entrevistas. Começamos com a Léa Mendonça, depois fizemos Thalita Pertuzati, Sérgio Lopes, Cristina Mel. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para ver esse programa, para assistir. Está nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube e também no meu Instagram. E eu quero agradecer a Fernati, que me veste, né? A loja Fernati, uma marca de moda masculina, porque eu trabalho com moda masculina há 26 anos. Que bênção. Né? E Deus nos deu a Fernati para estar nos vestindo para a honra e glória do Senhor Jesus. E quero convidar vocês para assistir esse programa. Sábios Conselhos não é do pastor Flávio Meireles, mas é do Senhor, porque é a luz das Escrituras. O Senhor é apenas a boca
que o Senhor usa, né, para abençoar as vidas, né, pastor? Pastor, A glória de Deus. Desde já quero deixar as portas do programa Improváveis abertas para o Senhor. A hora que o Senhor lembrar de nós, nós vamos estar à disposição para sempre estar recebendo o Senhor aqui. Mas eu quero que o Senhor fale também como funciona assim para receber o Senhor nas igrejas, se o Senhor faz atendimento diretamente com as famílias, como é o seu trabalho ministerial assim. Amém. Eu e minha esposa, nós atendemos na nossa igreja, né? Na Paz e Vida Sede, na Avenida Vicente de Carvalho, 1121, em Vila da Penha. Eu e minha esposa somos um dos pastores da sede. Nós fazemos parte do Ministério de Casais, né, e atendemos as pessoas que procuram. Às vezes chega uma pessoa com um livro na mão e pede um autógrafo, eu fico até inibido, porque o artista é Jesus. Verdade. Né? Nós somos apenas um pincel na mão do Senhor. Amém. Então as pessoas que querem um atendimento, às vezes vão no culto, né, na reunião de casais, que é no 4º sábado de todo mês, na Paz e Vida Sede, e lá as pessoas nos encontram. E quem quiser levar o testemunho do pastor Flávio Meirelles, é só entrar nas minhas redes sociais, no inbox, e fazer, né, a pergunta, porque eu mesmo respondo. Ele responde, gente, porque eu já fiz. Eu mesmo respondo. Ele né? responde A mesmo. produção é só do meu programa dos Sábios Conselhos, eu mesmo respondo e nós atendemos as pessoas, vamos na casa das pessoas. O testemunho, eu não cobro oferta, porque a gente não faz comércio da palavra de Deus, assim o nosso pastor presidente nos ensinou, e vamos fazendo a obra do Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Que Deus te guarde, pastor. O Senhor, sua casa, Amém. toda a sua Obrigado. família. Mas agora nós vamos conhecer mais. Fabi, em que momento da sua vida que a confeitaria começou a fazer parte da sua história de vida? Bom, na verdade, ela começou quando eu tinha meus 11 anos de idade. Minha tia falou assim, olha, hoje você vai fazer um bolo sozinha. Eu fiz um bolo de fubá maravilhoso, que ela gostou muito, por sinal. Até então, eu parei ali. No ano de 2018, eu estava sem trabalho, meu esposo também, e estava na época do bolo de pote. Aí eu falei com ele assim, eu vou tentar fazer. Aí eu comprei poucos potes, dei um potinho para os vizinhos, eles experimentaram, gostaram muito e eu vendi tudo em questão de minutos. Só que eu não tinha mais pote e foi muito engraçado, porque os vizinhos eles pegavam os potes vazios e dava para mim fazer o bolo novamente. Te devolvia, reciclava, Isso. Aí para eu eles falei, poderem comprar de novo. desse jeito. Eu falei assim, gente, não tenho mais pote, porque eu não sabia que ia vender tanto. Aí eles faziam isso e às vezes eles faziam 2, 3 vezes no mesmo dia. Meu Deus. Foi demais. E através dos bolos de pote, você faz bolo de festa? Eu falei assim, não faço. Poxa, podia fazer, porque o seu bolo de pote é muito bom. E aí eu comecei a fazer os bolos de festa, fui me aprimorando, só que eu não confeitava. Eu fazia o bolo e meu esposo que confeitava. Aí teve um dia que ele foi trabalhar e ele esqueceu que ele tinha que confeitar o bolo. Sabe o que isso me lembra, pastor? Moisés, quando vai falar com Deus, e o povo está entre Faraó e o mar, e Moisés vai falar com Deus, e Deus ainda fala, eu vou complicar mais ainda as coisas. Foi. Entendeu? Para que vocês Justamente. tomem uma atitude, mas, né? Desse jeito. Aí e eu conta. falei, Felipe, eu tô desesperado, você esqueceu do bolo. E ele estava longe de casa. E estava quase na hora de eu entregar o bolo. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Liguei para ele não ora, que Deus vai te ajudar. E eu nunca tinha confeitado o bolo sozinha. Aí eu olhei uma foto que a cliente mandou para mim, e falar, irmãos, ficou muito melhor do que a decoração que ele fazia. Até ele se surpreendeu. Você superou o maridão, né? Superei. E desde então eu comecei a fazer vários bolos, mas só que eu ainda não tinha me aperfeiçoado. Aí veio a pandemia e eu falava assim, Senhor, eu preciso de um curso para mim se profissionalizar. E não tinha condições de pagar. E eu orava ao Senhor pedindo. E nesse período de pandemia,
o instituto que eu faço o curso, ele fez uma promoção. Eu falei assim, é agora ou nunca? Essa promoção da pandemia cabe no meu bolso. É agora que eu vou fazer. E no período de pandemia que Deus levantou mesmo, apareceu mais cliente, apareceu mais venda. Aí começou a aparecer os salgados. Isso, aí o pessoal falou assim, olha, eu tô querendo alguma coisa salgada. Eu falei, gente, eu não sei fazer nada salgado assim para poder vender. Aí eu comecei a testar várias receitas de salgados. Aí eu falei assim, não tá dando certo nada. Eu falei, vou orar, vou pro joelho. Falei, Senhor, Crente é outro nível, gente. me dá uma receita. Orei ao Senhor e fui colocando os ingredientes e ficou o salgado perfeito, melhor Glória do que a eu Deus. esperava. Glória a Deus. E hoje eu faço o curso lá no Instituto, no IG, e em julho eu me formo em chefe confeiteira, Que bênção, para honra glória e a glória do Deus. Senhor. E em Glória a meio à Deus. Deus é pandemia, bom, né? consigo pagar o meu curso e esse ano ainda eu me A formo. pandemia, toda essa crise que o mundo está vivendo desde o ano passado, foi apenas um caminho improvável que Deus decidiu usar para levantar novos empresários, Verdade. novos profetas. Quantas pessoas começaram a fazer comércio, negócios Foi. em meio à pandemia? O Programa Improváveis nasceu no ano passado em meio à pandemia. Então, assim, é inexplicável. É inexplicável. É coisa improvável mesmo que só Deus faz. Só E agora Deus. você está fazendo discípula. Isso. Aí começou a vender bastante, graças a Deus. Aí eu estava precisando de alguém, ela já está comigo, vai fazer 6 meses. Tem mais 2 pessoas também que trabalham comigo. Olha o negócio crescendo. Isso, está crescendo. E você está tá ensinando a elas, Isso, né? ensinando. Para quando É eu não isso aí. tiver, ela já tomar lá à frente É isso e aí. E ficar até no meu para a vida lugar. delas, Pra né? vida. Porque o crente, quando ele aprende alguma coisa, não é para guardar para si, é para passar verdade. para frente. Verdade. Tem muita jovens e adolescentes dentro da igreja sem rumo. É verdade. Então, você que tem aí uma pequena empresa, você que faz alguma coisa aí, em meio à pandemia, os jovens estão sem trabalhar, convida eles para aprender alguma coisa. Para de ficar falando que jovem não quer nada, adolescente não quer nada. Quer sim, irmão. Quer sim, mas é necessário amor, dedicação, paciência, né, pastor? Agora eu quero que você aqui tire um pedaço aqui primeiro para o nosso pastor. Vamos honrar quem tem honrar, né? Vamos dar honra a quem merece honra. Bonito tá, né? Deve estar gostoso também. Tá sim, eu garanto, pastor. Essa menina arrasa. Gente, isso tá muito fofinho. Meu Deus, que medo. Uma fatia Gente, generosa. primeiro pro pastor, é claro. Experimenta, pastor. Experimenta. Se estava de jejum, entrega o jejum aí agora e dá lugar na terra. E aí, pastor, aprovado? Fala no microfone, o pastor largou o microfone. Muito bom, muito bom. Aprovado. Vocês não sabem o que estão perdendo. Que bênção. Me fala, qual é a receita desse bolo? Assim, não a receita, mas o que você usou nesse bolo? Qual é o recheio? Então, ele é uma massa amanteigada de baunilha. Fala mais. Tem um recheio de brigadeiro, o recheio de beijinho e aquele doce de leite caseiro Que é feito tudo- na panela de Ai, pressão, Jesus, que é o melhor. delícia. E olha a plaquinha, gente, programa Improváveis, com Priscila Moura Lima. Guarde esse nome, porque papai vai levar esse nome longe ainda, hein? E aqui, o que, que a gente tem aqui? Esse daqui é um bombom aberto com creme de chocolate branco, morangos fresco, uva verde e uma ganache de chocolate meio amargo para quebrar o doce. Com certeza. Nada de muito enjoativo. É verdade. Essa é uma pizza brownie com brigadeiro branco e brigadeiro de chocolate, morangos. E aqui é o famoso salgadinho da Delícias da Fábio, que ele tem um diferencial, que ele tem uma cor amarelinha, que foi um dos diferenciais que Deus me deu. verdade. Porque quando Deus dá algo, ele dá exclusivo pra Verdade, gente. verdade. E essa daqui é uma torta banoffee, que está bem alta. Ela é uma massa de É que ela biscoito. chegou aqui, ela falou o nome, o quê? Que eu sou improvável, né? Então, explica pra mim o Foi. que é essa torta. Então, ela é uma massa de biscoito, maisena. Tem a banana passada na manteiga. Meu Deus. E tem o doce de leite caseiro, feito na pressão. E aqui um chantilinho e por cima um polvilhado, provar um pouco também. de canela.
Eu vou provar esse negócio aqui. Esse aqui é com brownie, né? Esse é o brownie. Adoro brownie, gente. Vamos provar aqui. Pastor, deu lugar mesmo, pastor. É verdade. Ai, eu já conheço, gente. Não dá para parar de comer. Eu quero parar, mas não Então consigo. foi aprovado. Gente, eu já conheço, então não vou ficar fingindo aqui novidade, porque eu já sei que ela é a melhor. Muito feliz bom. que vocês tenham gostado. Muito bom mesmo. Fiz com muito carinho especial para o programa. Amém, obrigada. Gente, está acabando. Está acabando. Mas olha só, você pode fazer a sua encomenda e levar todas essas delícias aqui para sua casa. Nas redes sociais, você responde os directs, você atende. Respondo sim. Pode me chamar, lá tem um link na bio que vai direto para o meu WhatsApp. A gente atende, a gente faz as entregas. Eu entrego lá em Xerém, eu entrego no centro de Caxias, Parque São José. É só fazer a sua encomenda que chega até você. Glória a Deus. Deixa aí uma mensagem para aquelas mulheres que estão enfrentando diagnóstico negativo, que estão sem perspectiva, que acham que a vida acabou, que está olhando para a sua vida e está falando, eu sou a continuação da minha mãe. E Deus mostrou para você que você não é a continuação da sua mãe. Amém. Com você foi diferente. Fala aí. Eu deixo que a gente tem que verdadeiramente crer num Deus, que é um Deus de milagre, porque às vezes a gente fala, Deus cura, Deus salva, Deus liberta, e nós mesmos não cremos no que Deus é capaz. Então eu deixo para você, creia realmente que Deus, Ele é capaz e que Ele cura qualquer enfermidade, qualquer coisa que você esteja passando. Se seja algo que a medicina não te dá jeito, que o homem não dá jeito, mas Deus, Ele é o Deus do impossível. E às vezes Ele coloca algo na nossa vida para a gente se achegar a Ele e entender o propósito e os mistérios que Ele tem na nossa vida. Porque pode se levantar a enfermidade e tudo, mas os planos do Senhor para mim e para a sua vida Amém. não podem ser frustrados. Amém, Glória a pastor. Deus. Sua oportunidade. Fica à vontade para liberar uma palavra. Se quiser orar, pastor, Amém. eu não vou perder essa oportunidade de receber a bênção apostólica aqui no programa Improváveis. Fica à vontade, eu quero que depois o senhor ore e libere a bênção sobre as nossas vidas, tá? Amém. Eu tenho uma palavra que eu gosto muito. Na verdade, o que eu conheço da Bíblia, eu não sou entendedor, mas em João 14, o Senhor Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Glória a Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas, ou seja, na casa do Pai há morada, há lugar para todo mundo. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar o lugar e eu vou voltar para que estejais comigo. Amém. Jesus está voltando. Amém. Te prepara. Esteja com a tua lamparina acesa. Esteja na brecha, na palavra, para que quando ele voltar, a tua lamparina acesa, como uma daquelas 5 virgens, esteja acesa para que ele veja você na escuridão. Amém. Senhor nosso Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, meu Deus. Eu quero te agradecer por esse programa, pela vida da Priscila, por esse programa, por a vida dessa jovem, pelo que o Senhor fez nas nossas vidas. Amém. E eu quero te pedir, Pai, que tu venha liberar uma bênção especial para as pessoas que estão vendo esse programa, que estão acompanhando esse programa. Pai, em nome de Jesus, alcança a mente e o coração de cada Amém. pessoa e faz, Senhor, o que isso ainda não fez, Amém. para que essas pessoas vejam Deus vivo e verdadeiro que o Senhor é. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Libera a bênção. Amém? Que o Senhor vos conceda a bênção da paz, a bênção do amor, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade. Que leve vocês e a todos nós em paz e segurança para os vossos lares. Amém. E que vos guarde debaixo do seu infinito amor, em nome de Jesus. Amém. Colocando a casa em ordem com a escritora Eleusa Matos. Eclesiastes, capítulo 3, eu vou ler o versículo 1 e a última parte do versículo 7, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O versículo 7 diz: tempo de estar calado e tempo de falar. Bom,
A gente costuma muito dizer assim, olha, gente, tem um tempo de falar e tem um tempo de calar. Não, 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 a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala assim, olha, há o tempo de estar calado e há o tempo de falar. Isto é, primeiro se cala para depois falar. Ou seja, só tem direito de falar quem um dia se calou. Nós hoje estamos vivendo um problema muito sério que todo mundo quer ter a última palavra. Todo mundo quer falar. Mas sabe qual é a recomendação de Deus hoje para você vencer essa guerra? Cala a boca. Há tempo de estar calado. Cale um pouco. Para de falar. Será que você ainda não percebeu que quanto mais você fala, pior as coisas estão ficando? Então, em nome de Jesus, entenda que vai chegar a tua hora de falar, vai chegar a tua hora de advertir, vai chegar a tua hora de aconselhar, mas o momento agora, a palavra de ordem hoje é: o tempo é de estar calado. Uma coisa que a gente precisa aprender é calar. No instante que você entender o quanto o silêncio, não é um silêncio de revolta, não é um silêncio de pirraça, não é um silêncio de desprezo, não é um silêncio de indiferença, é um silêncio de obediência. Eu vou me calar, porque eu preciso obedecer. Se você entender que esse é o tempo de Deus na tua vida, de se calar, você verá que haverá um momento em que Deus falará com você. Abra a tua boca, que eu vou te dar sabedoria. Chegou a hora de falar, chegou a hora de reivindicar, chegou a hora de aconselhar, chegou a hora de advertir. Mas hoje, se você veio a esse programa ouvir Deus falar alguma coisa para você, o que Deus está te dizendo é: cale-se. A seu tempo, Deus fará todas as coisas. O Senhor pelejará por vós, e vós... Oi, gente, bem-vindo a mais um quadro Talento Infanto Juvenil. E hoje a apresentação é por nossa conta. Não sai daí. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo.
E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar. Teu amor, oh, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, E esse foi mais um programa Improváveis. E você já percebeu, né? Esse cantinho aqui, esse cenário improvável, ainda vai trazer muita gente da parte de Deus para abençoar a sua casa. Aqui, não é programinha fútil não, não é tema bobinho não. Aqui o pirão é grosso, improvável. E eu quero agradecer você que ficou com a gente até agora. Quero agradecer também a loja Samira Modas, que mais uma vez patrocinou o look dessa apresentadora improvável. Muito obrigada, Samira Modas. Samira Modas que tem jeans do 36 ao 54. Quero agradecer a todos os semeadores, a todos os patrocinadores e intercessores do programa Improváveis. Deus abençoe vocês e até a próxima.